Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meus queridos, chegamos então à última aula do nosso bloco falando sobre planejamento estratégico. Com toda a certeza do mundo, não é a maneira como a professora queria ter trago essa disciplina para vocês, porque com certeza eu queria ter tido a oportunidade de falar com vocês a respeito de planejamento estratégico de forma presencial, conversando com vocês em sala, trocando ideias com vocês em sala, mas o importante é que nós conseguimos chegar até aqui, nesta última aula, para que a gente possa ter a certeza de que conseguimos, pelo menos de alguma forma, levar adiante esse bloco de aulas. Eu espero de verdade, aproveito desde agora a oportunidade para agradecer a vocês pela companhia durante aí esses últimos 18 dias. Nós ainda teremos a avaliação final, mas de qualquer forma em vídeo. É a última vez que eu apareço para vocês aqui, é a última aula. Então eu espero de coração que de alguma forma esta disciplina tenha agregado algo à vida de vocês, tá? E quando a professora falou essa é a última videoaula dessa disciplina, eu espero que todos vocês tenham feito aquela cara de tristeza, tipo assim, oh, que ruim, que chato, eu tava gostando tanto. Aí vocês gravam, vocês fazendo essa cara de tristeza e enviam para a professora, que é para a professora ficar comovida. Vocês sabem que grávida chora por tudo. Então vocês mandam que é para a professora ficar comovida, achar que realmente vocês gostaram da aula. Enfim, mas brincadeiras à parte, vamos então falar na nossa última aula hoje sobre as fases de implantação de um planejamento estratégico. Nós falamos sobre o que é o planejamento estratégico, sobre a importância dele para uma organização, sobre a importância dele para a vida de vocês enquanto contadores, enquanto consultores que serão, enquanto prestadores de serviço, ou até mesmo enquanto gestores do próprio escritório contábil de vocês. Falamos também sobre algumas ferramentas que podem auxiliar na elaboração de um planejamento estratégico. Foi quando nós falamos sobre a matriz SWOT, sobre a matriz BCG, sobre as 5 forças de Porter. Falamos no contexto empresarial sobre a importância da formação de uma imagem institucional, da construção da missão, da visão e dos valores, que tudo isso são fatores que irão complementar o teu planejamento estratégico e torná-lo mais robusto, mais completo, tá? E nesta última aula, nós vamos então falar sobre as fases de implantação de um planejamento estratégico, sobre as fases de realização de um planejamento estratégico. Não existe um manual que diga que você tem que fazer exatamente isso. Nós vamos falar aqui sobre como mais ou menos você pode direcionar o teu planejamento para que ele seja o mais completo possível, tá? No entanto, cada empresa deve adequar isso à sua realidade, tá bom? Então vamos lá. Muitos empresários têm o costume de não levar o planejamento estratégico a sério, e isso faz com que as empresas caminhem a toque de caixa, ou seja, resolvendo os problemas conforme eles aparecem. E esta não é a melhor forma de lidar com o problema. A melhor maneira de você lidar com o problema é você se antecipando a ele. Porque a partir do momento que você se antecipa, você tem mais chances de conseguir resolver de forma inteligente. No entanto, como o próprio texto diz, algumas empresas pecam no sentido de trabalhar exatamente ao contrário. Elas tentam resolver o problema apenas depois dele ter acontecido. E geralmente são as empresas que não trabalham com planejamento estratégico, porque como elas não têm um planejamento, elas não têm estratégias previamente definidas para agir caso algum problema aconteça, tá? Então é isso que nós devemos evitar. Agir como esse texto que fala aí sobre estes exemplos de empresas.
Vamos revisar então algumas coisas, já que essa nossa última aula, vamos dar uma revisada aí em algumas coisas. Você ainda se recorda quais são os níveis do planejamento? Se a professora estivesse em sala, provavelmente ela iria olhar para alguém assim e ia falar: fulano, responde para mim quais são os níveis do planejamento estratégico. Se eu estivesse olhando para a cara de vocês agora e perguntando isso, o que vocês iam me responder? Se você disse estratégico, tático e operacional, parabéns. Você ainda lembra alguma coisa lá das nossas primeiras aulas. Então, toda vez que nós falamos em planejamento estratégico, nós precisamos lembrar que as fases de um planejamento é o estratégico, os níveis do planejamento são estratégico, tático e operacional, que são os mesmos níveis que correspondem ao nível de hierarquia de uma organização. Então, toda vez que nós falarmos em níveis de planejamento, nós estamos falando do estratégico, do tático e do operacional, tá bom? Porque o planejamento estratégico pode ser considerado uma vantagem competitiva? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, o que vocês me responderiam? Pensem a respeito, com base no que nós já falamos até aqui. Quando nós falamos em planejamento estratégico como vantagem competitiva, nós estamos falando exatamente do que foi dito no início da aula. Podemos citar como exemplo o fato de que a empresa se antecipa a alguns problemas. E isso pode se tornar uma vantagem competitiva para ela. E vários outros termos, várias outras situações que aqui poderiam ser citadas como exemplos de vantagens competitivas obtidas pelas empresas a partir da elaboração de um planejamento estratégico. Revisando novamente, o planejamento estratégico serve como um mapa, um roteiro para ajudar a organização a descobrir como ir onde precisa. O processo inclui a análise de pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças através da nossa linda matriz SWOT, além do planejamento das operações futuras de uma maneira priorizada e realista, tá? Só isso aqui eu tô trazendo para vocês apenas para nós revisarmos, tá? Quais são os momentos do planejamento estratégico ou as fases do planejamento estratégico? Nós vamos ter aqui então a declaração de valores, o diagnóstico estratégico, a implementação ou implantação, como vocês acharem melhor, e o acompanhamento e controle do processo de planejamento. Estas são as fases. Aqui eu não vou falar sobre vocês, eu não vou gravar uma videoaula com vocês a respeito do BSC, do Balanço Scorecard, porque vocês fizeram aquele curso que vocês me entregaram o certificado, como vocês tomaram conhecimento do que significa este termo. E quando nós falamos em Balanço Scorecard, ele vai se encaixar exatamente nesta última fase do planejamento estratégico, porque como vocês devem lembrar alguma coisa ainda lá do curso, esta ferramenta é utilizada para fazer o acompanhamento. Então, por isso que ela é uma ferramenta utilizada lá na última fase do planejamento estratégico. Mas eu vou falar isso com vocês daqui mais um pouquinho, logo mais à frente. Então, nós temos aqui 4 fases: declaração de valores, diagnóstico estratégico, implementação e o acompanhamento e controle do processo de planejamento. Para quem anota, faz anotação aí, pode anotar essa como sendo então as fases do planejamento estratégico, tá? Então vamos adiante falar um pouquinho individualmente sobre cada uma delas. Quando eu falo da primeira fase do planejamento estratégico, que é a declaração de valores, eu estou falando exatamente daquela aula no qual eu falei com vocês sobre a questão das diretrizes empresariais, sobre a declaração de valores da empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo desta fase do planejamento, que é a primeira fase, eu estou falando do momento em que a empresa deve construir a sua imagem, o que eu sou, onde eu quero chegar e quais são os meus princípios, que é o momento que ela define a missão,
a visão e os valores. Então, aquilo que nós falamos lá no início do bloco é uma das primeiras fases do planejamento estratégico, que é onde você vai declarar os valores da tua organização. Então, você vai definir a identidade da tua empresa. Esta é a primeira fase do planejamento estratégico, é a construção da missão, da visão e dos valores. Então, neste primeiro momento, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que a tua empresa é, onde ela quer chegar e quais são os princípios que irão nortear toda a tomada de decisão, todas as estratégias desta organização, tá? Passado dessa fase, eu construir a minha missão, a minha visão e os valores, aqui eu aproveito para relembrar de novo. Eu falei isso para vocês lá na aula, quando eu falei sobre diretrizes empresariais. No entanto, vou reforçar novamente. Por favor, não sejam um tipo de gestor, um tipo de consultor que faz Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Porque a missão, a visão e os valores de uma outra empresa podem ser parecidos com o que você acredita ser a base da tua organização, só que cada empresa tem a sua própria identidade e você precisa construir isso de forma condizente com o que a tua empresa de fato é, tá bom? Então, não se esqueçam disso, pelo amor de Deus, nada de Ctrl+C, Ctrl+V na hora de construir a missão, a visão e os valores de uma organização. O que é o diagnóstico estratégico? Ele é realizado a partir de dados e informações referente aos ambientes externo e interno de uma empresa. O diagnóstico estratégico tem por objetivo fazer uma análise completa da organização e em tudo que pode influenciá-la. Aqui é onde entra aquelas ferramentas que a professora falou para vocês no decorrer deste bloco. É onde entra a matriz BCG, é onde entra a matriz SWOT, é onde entra as 5 forças de Porter, que são as ferramentas que você pode utilizar para realizar um diagnóstico da tua organização, avaliar quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos, quais são suas oportunidades, quais são suas ameaças, qual é o posicionamento mercadológico do teu produto ou serviço, que você vai fazer isso através da matriz BCG. A partir do momento que identificado esses fatores, você pode utilizar as 5 forças de Porter para identificar quais são as ameaças que existe neste mercado que você pretende atuar. Então, o diagnóstico é quando você vai buscar informações, buscar dados para verificar qual é o posicionamento da tua organização e quais são os fatores que podem influenciar no desempenho da tua empresa. Então, primeiro, eu defini a minha identidade. A partir daí, eu vou então diagnosticar. O que é um diagnóstico para um médico? É você fazer um levantamento de todos os problemas e de todas as possibilidades de curas de um paciente. Na empresa não é diferente. É você fazer um levantamento da situação da tua organização, como ela está hoje, quais são as oportunidades e quais são as ameaças que a tua empresa tem dentro do ambiente no qual ela está inserida, tá? Então, fiz o meu diagnóstico lá certinho. É extremamente importante para a tomada de decisões, pois é a partir dele que o gestor consegue entender o cenário em que a empresa se encontra e definir seus objetivos e estratégias de maneira acertada. O diagnóstico estratégico é indicado a todos os tipos de empresa, independente do porte. Ah, professora, mas eu sou um escritório pequeno. Não interessa. É importante que você, independente do porte da tua organização, você tenha muito claro qual é a situação que a tua empresa se encontra, tá? Ou a empresa do cliente no qual você está prestando consultoria, no qual desenvolve suas atividades. Afinal, o planejamento é a peça-chave para o sucesso de qualquer negócio, por menor que ele seja. Para isso, eu coloquei aqui no slide com a carinha sorridente, porque a matriz SWOT é muito incrível. Você pode, então, utilizar a matriz SWOT, assim como também todas as demais ferramentas faladas pela professora no decorrer desse bloco. São as únicas ferramentas que você pode utilizar? Não, não. De novo, lembrando, o que nós trouxemos aqui foram algumas opções. Você pode utilizar, se você tiver conhecimento e encontrou aí alguma outra ferramenta que pode também
te auxiliar no levantamento dessas informações, na avaliação mercadológica do posicionamento da tua empresa, bola para frente. Ele vai ficar cada vez mais robusto a partir do momento que você se utilizar, se cercar de várias ferramentas que juntas vão levantar informações que se complementam. O que você não pode é deixar de fazer, mas não necessariamente você precisa utilizar a matriz SWOT, a matriz BCG e as 5 forças de Porter. Ah, eu quero usar só a matriz SWOT. Ok, se isso já contempla tudo que você precisa saber da tua empresa, beleza, não tem problema. Você não precisa usar necessariamente as 3. Você precisa ter conhecimento que elas existem e usar de forma inteligente ali para você levantar o máximo de informações que você precisa, tá bom? Do nada adianta coletar todas essas informações valiosas através da BCG, através da matriz SWOT, através das 5 forças de Porter, se não for utilizar de maneira adequada. Para o diagnóstico estratégico ser efetivo, ele precisa ser seguido de um conjunto de planos de ações. Não basta você saber qual é o problema, você precisa definir estratégias de como resolvê-lo. Então, não é só identificar. Lembra quando eu falei lá na matriz BCG, falei na matriz SWOT, o mais importante da ferramenta não é identificar esses pontos, é a maneira como você vai lidar a partir do momento que eles forem identificados, tá? Então, aqui é só para relembrar, de nada adianta você fazer todo esse diagnóstico se você não fizer um plano de ação efetivo para poder lidar com todos os pontos que você identificou a partir do diagnóstico que você fez, tá? Adianta alguma coisa o médico fazer um diagnóstico. Calma que minhas pernas estão adormecendo. Tô sentada numa posição errada e minhas pernas ficam dormentes. Então, peraí, que eu preciso me desembolar aqui para não conseguir continuar falando que minhas pernas estão dormentes. Do que adianta um médico identificar o problema de um paciente se ele não traçar um diagnóstico de cura, um plano de ação para poder tentar curar aquele cliente, aquele paciente, a pessoa confundindo paciente com cliente. É a mesma coisa na empresa. Não adianta você fazer um diagnóstico incrível se você não tiver um plano de ação eficiente para conseguir sanar os problemas que você identificou e aproveitar as oportunidades que você identificou também, tá? Foque em reforçar os pontos fortes que mais contribuem para a neutralização dos seus pontos fracos, utilizar em seu planejamento estratégico as oportunidades que oferecem chances de sucesso, inclua no seu planejamento estratégico alternativas que preparem a empresa para possíveis ameaças e destaque-se dos concorrentes. Tudo isso são sugestões que você pode e lembretes que você deve ter ao diagnosticou, ao elaborar o teu plano de ação. O que é a implementação do planejamento estratégico? Eu identifiquei, fiz aquele diagnóstico, identifiquei todos esses pontos e eu quero implementar, então, tracei estratégias e quero implementar um plano de ação na minha empresa para poder conseguir me neutralizar os meus pontos fracos e reforçar os meus pontos fortes. Uma das maiores dificuldades durante o processo de implantação do planejamento estratégico é a distância que pode haver entre o que foi planejado e o que está sendo executado. O que esse texto está querendo dizer com isso? Na grande maioria das vezes, um planejamento estratégico, ele é feito no alto escalão da empresa, então no nível de hierarquia estratégico. Porém, como a professora já explicou para vocês em outras situações, o nível estratégico define a estratégia, no entanto, quem vai executar é a base operacional, é o teu operacional, é a tua equipe, tá? Então, uma das maiores dificuldades encontradas pelas organizações hoje é exatamente isso. O cara que pensa lá no topo não consegue transmitir a sua mensagem para a base. Então, ele planeja de uma forma, só que é executada de outra, tá? E daí é onde vocês precisam relembrar as aulas que vocês tiveram lá no início sobre comunicação empresarial. O processo de comunicação dentro de uma organização, ele é extremamente importante.
Então eu preciso que a cabeça pensante lá no topo, ou as cabeças pensantes lá no topo, consigam transmitir esse planejamento de maneira inteligente para a base operacional. É uma frase que eu sempre utilizo com vocês. Quando a minha equipe entende o porquê, ela suporta o como. Então eu preciso explicar, eu preciso fazer com que os meus funcionários entendam a necessidade de realizar as ações de acordo com o que foi planejado. Então vamos pegar um exemplo simples. Quando eu falo lá com a minha equipe, vocês têm que reduzir o consumo de papel toalha, ou vocês precisam reduzir o consumo de copo descartável aqui na empresa. Meu Deus, de novo. Porque eu preciso reduzir os custos da minha empresa. Eu só trago essa informação para eles. Na grande maioria das vezes, os funcionários vão pensar que você está só querendo ficar mais rico à custa deles. Miserável! Agora quer que a gente economize em copo descartável, tanto de dinheiro que essa empresa está ganhando, e agora até o copo descartável ele vai ficar infernizando nossa vida. Ele não sabe que por trás disso tem um planejamento que está me dizendo que eu preciso reduzir o meu custo total para que eu consiga me tornar mais competitivo. Lembra da estratégia lá de redução do custo total? Então, eu preciso passar essa mensagem de forma que o colaborador, que o executor do meu planejamento, entenda o porquê que precisa ser feito daquela forma. Se ele compreender que ao reduzir a utilização de copo descartável, eu consigo reduzir o custo do meu produto, e se eu reduzir o custo do meu produto, eu consigo vender mais que o meu concorrente, e eu vendendo mais que o meu concorrente, automaticamente ele vai receber mais comissão, ele vai conseguir fazer com que me ajudar a fazer a minha empresa crescer, e à medida que a minha empresa cresce, ele também tem outras oportunidades. Então tudo isso, observem vocês que é um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença. Então eu preciso que a minha rede como um todo compreenda o meu planejamento estratégico para que eles consigam, porque quem vai me ajudar a executar esse planejamento é a minha base operacional, não sou eu. São os meus colaboradores lá no operacional. Então eu preciso que eles tenham conhecimento de qual é o planejamento para que eles consigam seguir ele e executar as tarefas para que a gente consiga executar esse planejamento. Eu vou dar um exemplo muito rápido para vocês, que eu achei muito interessante. Quando eu vi, eu fiquei feliz em ver. Eu trabalhei durante algum tempo para o Senai, uma instituição de renome nacional e tudo mais. E teve um determinado período lá no início do ano que o Senai mandou um profissional lá da base estratégica deles aqui na unidade de Altamira para vir apresentar o planejamento estratégico daquele ano. E ele não apresentou apenas para o diretor da unidade aqui em Altamira. Eles solicitaram que fosse reunido todos os colaboradores, desde o cara que fica na portaria até a tiazinha que faz a limpeza, os professores, os instrutores, os consultores, para que eles participassem desta reunião de apresentação do planejamento estratégico do Senai Brasil, para que eles entendessem qual eram os objetivos do Senai naquele ano e qual era a participação de cada um para que aquele objetivo fosse alcançado. E eu fiquei extremamente feliz de ver aquilo, e aí daí é um momento que a gente acaba por entender o porquê que o Senai é uma empresa hoje de renome nacional, porque adota políticas de gestão exatamente dessa maneira, que é uma forma muito inteligente. E eu vejo empresas aqui em Altamira que tem uma base com 5 colaboradores ou 3 colaboradores, que o diretor ou o gerente não consegue sentar com seus colaboradores para conversar e explicar o que está acontecendo, para fazer com que eles entendam a maneira como a empresa pretende trabalhar, para que a partir daí a base operacional, que é quem vai executar, execute da melhor forma possível para que se obtenha o melhor resultado. Então esse é um erro que vocês, enquanto gestores, não devem cometer ao longo da vida empresarial de vocês, ao longo da vida de consultoria, a vida profissional que vocês terão. Tenham sempre em mente, quando eu entendo o porquê, eu suporto
o como. E isso é uma cultura que vocês devem ter na veia, levar para as equipes com quais vocês forem trabalhar, tá bom? Indo mais adiante, colocar em prática o que está escrito no papel é sempre um grande desafio. Para tanto, sugere-se um roteiro para coordenar a implantação do plano estratégico, ou seja, crie um mapa com datas, com prazos, com um roteirozinho para que ele possa ser cumprido, porque é muito mais fácil também de você fazer a fase final, que é o acompanhamento. Se você tem um roteiro com datas, com etapas, e a partir do momento que você observou que uma das datas não foi cumprida, automaticamente isso vai mexer em todo o teu planejamento. Então é importante que você crie uma tabelinha com um roteiro mais ou menos, para que você consiga executar de forma mais garantida. Antes de tudo, monte um bom time. É importante que você tenha uma boa equipe de trabalho, uma equipe comprometida. Mas para isso, volto a reforçar, para você ter uma equipe comprometida, você precisa fazer com que essa equipe entenda o espírito da tua organização. E para que essa equipe perceba que o que você tem na logo da tua empresa, que você tem como missão, não é só uma frase bonita, que de fato aquilo faz parte da cultura da empresa, da cultura da organização. E isso vocês, enquanto gestores que serão, vocês estão se formando para estar à frente de equipes, para liderar equipes, para tomar uma posição de liderança perante os trabalhos que vocês forem executar. E aí é onde entra a necessidade do exemplo, da liderança, do bom líder. Para que você consiga ter um bom time, eles precisam ver em você um gestor que é capaz de fazer com que aqueles projetos deem certo. E daí é onde entra novamente, reforçando, não adianta você ter uma frase bonita na parede se a cultura, a forma como a tua empresa age é completamente diferente. Então, monte um bom time. Aí a professora poderia ficar horas aqui falando sobre outra disciplina que vocês também tiveram. E daí é onde entra o bonito da faculdade, é isso. É você perceber que as matérias, elas não são aleatórias. Elas são jogadas ali porque uma complementa a outra. Quando eu falo aqui em planejamento estratégico sobre montar um bom time, que é importante para a execução do seu planejamento estratégico, vocês devem lembrar da aula que vocês tiveram de administração de recursos humanos, sobre atrair pessoas, sobre recrutamento, sobre seleção. Então, uma disciplina complementa a outra, tá? Daqui é outra coisa importante para vocês fazerem, é montar um bom time. Aqui eu coloquei uma sugestão para vocês de um roteiro de implementação de um planejamento estratégico. Elaboração da matriz de coordenação será essencial para orientar e distribuir a carga de responsabilidade entre os setores. Você vai definir então quem é responsável pelo quê, dar nome aos bois, fulano é responsável por isso, cicrano é responsável por aquilo. Elaborar um plano de ação. A estratégia nada significa até que se transforme em ação. De nada adianta ter um texto muito bonito se aquilo não se transformar em ações de fato. Para tanto, a concretização das estratégias deve ser pautada num plano de ação, tá? O plano de ação deve considerar tempo, relevância e prioridades. Toda vez que você for montar um plano de ação, esses são alguns fatores que você deve considerar. Quando eu falo em tempo, acho que eu passei demais. Aqui, elabore projetos estratégicos e orçamento. Para cada um dos objetivos, sugere-se a elaboração de projetos estratégicos que identifiquem a necessidade. Por exemplo, quanto à informatização, diversificação, terceirização, focalização ou outro quesito que permite à empresa dar respostas mais ágeis do ambiente competitivo. Elaborar projetos estratégicos e orçamento, tá? Gente, cada vez que vocês fizerem um plano de ação, elaborarem um plano de ação, antes de qualquer coisa, avaliem se a empresa tem orçamento para aquilo. Como eu falo e vou repetir de novo, não adianta estar no papel e ser muito lindo se eu não consigo executar. Então, não tracem estratégias que vai demandar de um orçamento que você não possui.
ou vai demandar de um orçamento que vai prejudicar o teu resultado final. Trabalhe com a ferramenta e com o orçamento que você possui, com o que você tem. Trabalhe com o que você tem, não se comprometa com aquilo que você não tem e não vai conseguir executar. Não perca tempo realizando um plano que você não vai conseguir executar, tá? Então, por isso que é importante você avaliar bem o seu orçamento. Como que nós podemos fazer isso? Para ajudar na preparação do orçamento, 2 perguntas podem te orientar. Quanto isso vai me custar? Temos ou podemos captar esses recursos? Se eu não tenho esse recurso a toque de caixa ali rápido, eu tenho alguma forma que eu consigo captar esse recurso? Então são essas 2 perguntas básicas que você deve fazer ao elaborar o orçamento também para a execução do teu planejamento estratégico. Faça sempre a pergunta: eu vou ter orçamento disponível para executar essa estratégia que eu estou adotando? Se não tiver, trace outra estratégia. Não adianta traçar uma estratégia que você não vai conseguir executar, tá? Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, porque como eu sempre falo para vocês, a construção da vida profissional de vocês é uma extensão da construção da vida pessoal. Então, procurem, por isso que eu cobro tanto de vocês, cumprir prazos, seguir o que foi planejado, o que foi dito pela professora, exatamente por isso, porque a construção da vida profissional de vocês é uma construção diária também da maneira como vocês lidam no pessoal com algumas coisas, tá? Então, feito tudo isso que nós falamos anteriormente, outro fator extremamente importante é você divulgar e buscar o compromisso. Após a aprovação formal, quando se obtém também a garantia dos recursos para implantar tua estratégia, chega o momento de divulgação das informações e busca de compromisso nos mais diferentes níveis de hierarquia. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do Senai? Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles divulgaram qual era o plano, buscando o comprometimento de todas as unidades do Senai. Porque para que o resultado da unidade Brasil ou da unidade Pará fosse alcançado, eu preciso do compromisso de todas as outras unidades. E no momento que eu divulgo, eu estou buscando então compromisso de todos os níveis de hierarquia desta organização, tá? Então isso é importante vocês fazerem também dentro da empresa de vocês. Para que este seja reforçado, é perene e vital a criação de parceria com funcionários através de mecanismos de motivação. Aqui entra novamente aquela coisa maravilhosa de outras disciplinas que complementam, uma complementa a outra. Quando eu falo em programas de incentivo, volto lá à minha disciplina de administração de recursos humanos, onde eu preciso trabalhar isso com a minha equipe. Considere sempre a sua cultura organizacional. Novamente, não escreva uma missão no qual você não cumpre. É importante que os teus colaboradores olhem para a missão da tua empresa e perceba que de fato esta é a cultura que rege a organização. E por fim, é importante você treinar o teu time. Treine até que eles se tornem os melhores. Treine, treine, treine e treine. O treinamento ele precisa ser diário, tá? Porque dessa forma você também consegue o comprometimento das partes. E para a gente ir finalizando aí, cuide apenas com o grau de abertura dessa informação. Não ignore os riscos de seu concorrente conhecer todos os seus passos. Eu tenho um bom time, confio no meu time, mas cuidado, muito cuidado com as informações que são repassadas. Existem algumas coisas que não é todo mundo que precisa saber. Até mesmo porque você não sabe até quando esse colaborador vai estar contigo e quando ele pode estar lá no teu concorrente trabalhando contra você, tá? Então as informações precisam ser divulgadas, no entanto você precisa ter cautela e sabedoria para divulgá-las. Você, enquanto gestor, estando à frente de uma equipe, eu tenho absoluta certeza que você vai desenvolver a capacidade de saber até que ponto o teu colaborador pode saber de determinadas coisas, até que ponto é benéfico e até que ponto se torna perigoso, tá? Então, só para a gente reforçar isso aí que é importante que vocês saibam também.
Por fim, a última fase é o acompanhamento e o controle do planejamento, que é onde entra a ferramenta do Balance Scorecard, que pode auxiliar muito nisso, que é uma ferramenta de acompanhamento e de monitoramento do andamento de um projeto que vocês fizeram o curso. Então não vou me ater a falar sobre BSC, porque você já tem conhecimento aí através do curso que vocês fizeram. Muitos planejamentos estratégicos padecem de existência ou ineficiência de um acompanhamento sistemático. Eu fiz todo o diagnóstico, fiz o planejamento, mas não acompanho os resultados. É um erro, tá? É importante que todas as fases do planejamento sejam cumpridas, desde o levantamento lá da construção da identidade empresarial até a fase final, que é o acompanhamento dos resultados, tá bom? Todavia, o que se espera de um acompanhamento não é uma atuação reativa e muito menos passiva. Por isso que é importante vocês construírem um roteiro, porque a partir do momento que eu construo um roteiro, eu consigo ir acompanhando se as fases estão sendo cumpridas. Porque se eu fizer um planejamento que eu busco um resultado daqui a 6 meses e deixar para me olhar ele somente daqui a 6 meses, com certeza eu corro um enorme risco do objetivo não ter sido alcançado. E daí quando daqui a 6 meses eu vou parar e olhar o que deu errado, já não tem mais como corrigir, porque já se passou o tempo. E quando eu tenho um roteiro que eu vou acompanhando fase a fase do processo, eu consigo verificar, opa, fase tal não foi cumprida, então eu preciso corrigir para que a próxima etapa dê certo. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento. Quando se acompanha e se constata que algo pode não ocorrer, de imediato deve ser aplicada uma ação corretiva, evitando assim, então, problemas maiores, tá? Para a avaliação dos resultados, alteração na rota sugerem-se que sejam observados indicadores de desempenho, acompanhamento dos planos de ação e dos projetos estratégicos, acompanhamento dos princípios, que você vai verificar a sintonia do processo e aí se está equilibrada pelos princípios que devem ser pautas às decisões e comportamentos, preservando a integridade das declarações estratégicas. Indicadores de desempenho são outra coisa que vocês viram lá na aula de recursos humanos também, que pode ser utilizado aqui para fazer o acompanhamento de resultados. E para nós finalizarmos então, o plano estratégico depende da sintonia entre a empresa e o ambiente competitivo. E neste sentido, precisa ser atualizado periodicamente para acompanhar as mudanças relevantes ao ambiente. Então, o teu planejamento estratégico, para nós finalizarmos, ele não pode ser algo que você construiu e que nunca mais você vai olhar ele até a data final que você estipulou. É importante que o teu planejamento estratégico converse com o mercado no qual ele está inserido, no qual a tua empresa está inserida. Porque, reforçando novamente, nós vivemos em um mercado cada vez mais competitivo, onde existem mudanças mercadológicas que acontecem do dia para a noite. Mudanças mercadológicas, mudanças fiscais, mudanças políticas que interferem diretamente no teu negócio. Então, por isso que é importante que o teu planejamento estratégico converse o tempo todo com o mercado no qual ele está inserido, para que você possa ir realizando ajustes conforme as mudanças forem ocorrendo, porque com certeza, se isso não for feito, a chance dele dar errado é muito grande, tá? Então, vamos voltar aqui só para a gente deixar lá no slide. O objetivo aqui, para nós finalizarmos, é que vocês entendessem quais são as fases do planejamento estratégico, ressaltando mais uma vez, como eu disse, isso aqui não é uma regra. O que eu estou trazendo aqui é apenas um direcionamento que pode ser utilizado. Se você quer trabalhar de outra forma na tua empresa, ok. Só que é importante que você observe todos esses pontos. Para que um planejamento estratégico seja efetivo e dê certo, você precisa trabalhar a sua declaração de valores, precisa trabalhar o diagnóstico estratégico, precisa trabalhar a fase de implantação deste planejamento e, por fim, mas não menos importante, você precisa realizar todo o acompanhamento, tá? Qualquer dúvida, me coloco novamente à disposição de vocês, como sempre. Como dito no início do vídeo,
Essa é a nossa última videoaula com relação a este assunto. Eu gostaria muito de poder ter tido a oportunidade de conversar com vocês sobre planejamento estratégico em sala de aula. No entanto, se este foi o modelo que é permitido para a gente neste momento, eu espero de verdade que de alguma forma este conteúdo tenha agregado algo à vida profissional de vocês, tá? E independente de estarmos encerrando o nosso bloco aqui ou não, eu fico desde já à disposição de vocês, caso quando retornarem às aulas presenciais, se alguém tem alguma coisa que queira conversar, que queira debater comigo, para melhor esclarecer esse assunto, eu me coloco desde já à inteira disposição de vocês. Vocês sabem que eu adoro trocar ideias com vocês a respeito de assuntos no qual me estimulam a pensar diferente. Então, fico à inteira disposição, mesmo pós encerramento do bloco, caso alguém queira sentar comigo e falar sobre planejamento estratégico, vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande e até a avaliação, porque através de videoaula, essa é a última vez que nós estaremos nos encontrando aqui através desse canal de aula online, tá bom? Fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou